Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá galera, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para mais uma aula de matemática. Primeiramente, vamos fazer a correção da aula anterior que a gente teve, certo? Então, pega o caderno para conferir o resultado. Na primeira questão, dizia o seguinte: escreva a unidade de medida que, em sua opinião, é adequada para medir. Então, aí a gente está falando sobre as grandezas. Lembram da aula passada? Se esqueceram, revejam o vídeo. Letra A. O comprimento de uma mangueira de jardim. Qual medida eu posso utilizar para o comprimento de uma mangueira? Metros, certo? Na superfície de um campo de futebol. Se eu estou falando de superfície, eu estou falando de área. Se eu falo de área, estou falando de metros ao quadrado. Capacidade de um copo. Se eu falo sobre capacidade, então eu estou falando sobre volume, certo? E a massa de um caminhão. A massa de um caminhão vai ser dada em toneladas. E a duração de um comercial de TV, se eu estou falando de tempo aí, ó, é segundos. Na segunda questão, as letras destacadas correspondem aos números indicados nas fichas. Então, determine o número correspondente a cada letra em destaque. O que corresponde a cada letra? Na idade, a A está dada em anos. Qual desses números eu posso representar a idade de Helena? 13. Então, vai ser 13 anos. A altura é dada em metros. Se a altura é dada em metros, aí a gente vai ter qual número? 1,53. Então, Helena tem 1,53 metros. A massa. Quanto é que Helena pesa? Só me resta o 36, o 2071 e o 48. Então, eu vou colocar o 48. Ela pesa 48 quilos. Temperatura corporal do corpo dela vai ser 36 graus. E a necessidade energética diária de calorias vai ser de 2.071 calorias. Então, as correspondências da letra A vai ser 13, da B 1,53, C 48, D 36 e a E 2.071. Na terceira, assinale a alternativa que corresponde a 7,3 km em metros. Qual vai ser essa alternativa? A gente tem que transformar quilômetros em metros. Percebam aí que a gente tem a transformação de medidas, que é dada em metros, metros para quilômetros. Faltam quanto aí na casinha? Ó? Decâmetro, hectômetro e hectolômetro. 3, né? São 3 casos. Então, eu vou acrescentar na multiplicação da base 10, 1.000. Como assim, professora? Se eu tenho 7,3 quilômetros, 7,3 quilômetros, e eu quero transformar, aliás, né? 7,3 quilômetros eu quero transformar em metros. Para nessa casa aí, ela anda 3 vírgulas, certo? Então, vai andar 3 casas. Então, aí eu tenho 1.000. 7,3 vezes 1.000. Eu não preciso fazer aquela operação de multiplicação. Basta observar os zeros. Eu tenho 1, 2, 3 zeros. Então, eu vou andar a vírgula 3 casas para a direita. Aí eu tenho 7. Aí a vírgula não está aqui, ó. Vou acrescentar 1, 2, 3. E acrescento os 2 zeros. Então, vai dar 7.300 metros. Na quarta, o dono de um mercado comprou uma caixa de latas de ervilhas, contendo 20 unidades. Sabendo que cada lata contém 220 gramas de ervilha, qual o peso da caixa em quilogramas? Se eu quero saber 20 unidades de cada 200 gramas, então eu vou multiplicar. 220 vezes 20. Vai dar 4.400 gramas. Mas ele está pedindo não em gramas, está pedindo em quilogramas. Pela tabelinha de transformação aí, a gente tem gramas para gramas. Para chegar em quilogramas, falta quantas casinhas? 3 casinhas. Só que é o inverso, certo? Vai ser, essa medida é do menor para o maior. Então, vamos dividir. Quando a medida é do menor para o maior, dividimos. Se são 3 casos, vai ser por 1.000. Então, eu vou dividir 4.400
por 1000, que vai dar 4,4. Então, a massa pesa 4,4 quilogramas. E agora vamos para a nossa aula de hoje, certo? Sobre probabilidade. Vamos ver o conteúdo? Os experimentos aleatórios ou simulações. Vamos ver o cálculo de probabilidade, a estimativa por meio de frequências e de ocorrências. O que seria, então, probabilidade para a gente começar? Probabilidade é aquela medida de chance de ocorrer determinado resultado. Então, nesse caso aí, quais são as chances possíveis disso aquilo acontecer. Por exemplo, aí a gente tem alguns exemplos de algum evento acontecer. A chuva, né? A gente tem a previsão do tempo. É uma previsão, não é precisão. Tem sempre que separar isso, porque quando tem lá a estimativa que vai chover, isso não quer dizer que realmente vai chover. É uma previsão do que pode acontecer. Então, aí, nesse dia, diz que a chuva pode acontecer de 6%. Então, a probabilidade é bem mínima disso ocorrer. Vai ter um dia de sol. Então, isso muda o quê? Você mudar roupa, de se vestir ao sair de casa. Calcular a medida. Se você sair de casa para chegar ao trabalho. Se você não sair no horário, você provavelmente vai chegar atrasado ao trabalho. Então, se você tem... Para saber aí também do jogo de uma partida... A gente não tira cara ou coroa, quem é que vai começar primeiro? É uma previsão, não se sabe quem vai começar. Somente quando fizer aí o lançamento dessa moeda. Nem também. Aí também temos aí também no aniversário, né? De revelação que fazem se é menina, se é menino. Aí é uma previsão do que pode acontecer. E principalmente nos jogos de lotéricas que a gente joga os números para a gente poder ganhar. A gente está fazendo... um experimento que a gente não sabe quais os números que realmente vai sair. E vamos ver, então, alguns termos úteis sobre probabilidades. Como é que a gente vai fazer? Experimento aleatório é aquele que, mesmo se repetido em condições idênticas, produz resultados que não podem ser previstos com certeza. Então, temos aí o resultado de um jogo de roleta, que a gente aposta em um número, mas a gente não sabe o resultado que pode acontecer. Pode ter vários tipos, pode sair qualquer resultado de sair. Na lotérica é a mesma coisa. A gente aposta aqueles 6 números, mas não sabemos o resultado. Ao lançarmos um dado, a gente sabe os resultados possíveis, mas não sabemos quando lançamos esse dado, qual o número que vai sair. No espaço amostral, é o conjunto de todos os resultados possíveis nesse experimento aleatório. No lançamento de dado, que é um experimento aleatório, o lançamento de dado, quais são os resultados possíveis no lançamento de dado? Pode sair 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, esse aí é os lançamentos e é o espaço amostral. E o evento é o que a gente queira que saia desse resultado. Nesse exemplo, ele quer saber os números pares do dado. Quais são os números pares do dado? 2, 4 e 6. Então, esse evento vai ser os números 2, 4 e 6. Também temos o evento certo, que é aquele que possui 100% de chance de ocorrer. Que nesse caso do dado, eu quero saber qual é a chance de sair números menores que 7. É 100%, porque todos os números de 1, 2, 3, 4, 5, 6 são menores que 7. E o evento impossível é aquele que tem 0 chance de acontecer. Que é tipo, sair um número 8 no dado. Isso é impossível de acontecer, porque o dado só tem 6 números. Então, vamos ver esses exemplos. Identifique cada item a seguir como caso certo, provável ou improvável. Provável é aquele que vai acontecer. Improvável é que não aconteça. Então, na alternativa A, ao lançar um dado, podemos obter o número 7? Esse é um caso provável ou improvável? Improvável, porque não tem número 7 no dado. Letra B. Não haverá empate na partida de futebol. Isso aí é um caso provável ou improvável? É provável, pode haver sim empate em uma partida de futebol. Na letra C, ao lançar 2 dados, vamos obter 2 números diferentes? Sim, isso pode acontecer. Se eu pego 2 dados, deslançar ele e jogar, vai me dar números diferentes também. Então, esse é um caso provável.
E o que seria improvável? É uma situação improvável quando ele tem menos possibilidades de acontecer. E provável é uma situação quando tem possibilidades disso acontecer. Na segunda questão, ao lançar uma moeda para o alto e observar a face voltada para cima, responda: qual o experimento aleatório? Qual é o experimento aleatório ao lançar uma moeda? É justamente a moeda. Quando eu lanço a moeda, esse é o experimento aleatório. E o espaço amostral? O que é que pode sair de resultado quando lançamos uma moeda? Só temos duas possibilidades, que é o quê? Cara ou coroa. E qual é o evento em ter a face cara voltada para cima? Uma possibilidade, não é isso? Só pode sair uma quando lançar uma cara. E aí, qual é a probabilidade de a face cara estar voltada para cima? Vamos ver como é? Então, conferindo. Na letra A, lançar a moeda. O espaço amostral que a gente tem, a gente utiliza esse símbolo. Cara e coroa. E o evento é cara. E ele quer saber a probabilidade voltada para cima. Logo, ele só tem uma possibilidade. De uma possibilidade de duas, a gente divide, certo? 1 divide por 2, dá a metade. Então, tem 50% de chance de lançar a moeda sair cara. Nessa terceira, quais dos experimentos a seguir são aleatórios? Que podemos dizer que eles são aleatórios. Lançar um dado e verificar se o número obtido é ímpar. É um experimento aleatório ou não? Letra B. Lançar uma bola ao cesto e acertar esse lançamento. É um experimento aleatório ou não? Letra C. Lançar uma moeda e verificar que o resultado obtido é coroa. E letra D. Observar o sol durante 24 horas para verificar se ele põe ou não. Então, dessas alternativas que a gente tem o experimento aleatório, são a letra A e C. Por quê? Isso aí são casos possíveis de se acontecer ainda, né? Já que lançaram dados e verificar o número obtido é ímpar. Se eu posso ter vários experimentos sobre isso. Na letra C, a mesma coisa. Posso ter vários casos. Ao lançar a moeda, eu não sei se vai sair cara, se vai sair coroa, se vai ser repetitivamente, saindo apenas uma opção que é coroa, ou se vai sair cara. Isso é experimentos aleatórios. Eu não sei quais os resultados que vai acontecer. Naquelas duas alternativas anteriores, eu sei o resultado que vai acontecer, como do sol. O sol se põe todo dia, então esse é um caso certo. Então, não é um experimento aleatório. E como é que a gente calcula aí a probabilidade desses casos? A gente tem a fórmula de PA é igual a NA sobre N ômega. A probabilidade, como é que a gente lê? De ocorrer um evento A é indicado pela probabilidade de A. É um número que mede a chance desse evento ocorrer. É dada pelo quê? Os números de casos favoráveis desse evento dividido pelos números de resultados possíveis do experimento. Ou seja, o que a gente vai dividir aqueles casos, os eventos, né, que a gente quer, pelo resultado total, que são as possibilidades possíveis. Mas como assim, professora? Não entendi. Vamos ver um exemplo para a gente compreender melhor? Vejam aí. Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 10. Qualquer uma delas possui a mesma chance de ser retirada. Então, qualquer uma que eu retirar vai ter a mesma chance. Se eu tirar o 1, se eu tirar o 2, se eu tirar o 3, o 4 e assim por diante até o 10. Determine a probabilidade de se retirar uma bola com números nas seguintes condições. Qual é o experimento aleatório aí? É a urna, né? Isso com as bolas numeradas de 1 a 10. Eu quero saber quais são par. E quem é maior que 8? Como é que eu faço essa probabilidade? Eu faço o experimento aleatório, certo? Qual é o experimento aleatório? São todos os números de 1 a 10. Então, são 10 possibilidades. Para ser par, quais desses números são pares? Esse é o evento. Para ser par, vai ser o quê? 2, 4, 6, 8 e 10. Temos quantas possibilidades? A gente conta. Temos 5. Então, eu vou dividir os números de evento, que aí de ser par é 5, dividido pelo total, que é 10. Então, 5 dividido por 10. Eu posso simplificar essa fração, dividindo ambos por 5, o numerador e o denominador, por 5, que vai me dar 1,5, que é a metade,
Se é a metade, vai ser 0,5. Então, a possibilidade de sair par vai ser a metade, de 50%. E se for maior que 8? Quais são os números maiores que 8 aí? É o 9 e o 10. Esse é o evento. Então, eu vou dividir 2 pelo total de possibilidades, que é 10. 2 dividido por 10. Simplificando, eu posso simplificar aí por 5, por 2, certo? Dividir 2 por 2 e 10 por 2. Que vai me dar 1/5. Que vai dar, dividindo 1/5, vai ser 0,2. Ou seja, eu tenho 20% de chance que isso aconteça. Essa é a probabilidade de sair um número maior que 8. Nesse segundo, qual é a probabilidade de lançar um dado e tirar um número maior que 3 no dado? Quantas possibilidades? O experimento aleatório aí é o quê? É o dado, lançar o dado. E quais são as possibilidades do espaço amostral? É o 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pode sair qualquer número desse, não é? Isso aí vai ser o total, vai ser as minhas possibilidades totais. Então, se chama espaço amostral. E o evento é tirar um número maior que 3. Que evento é esse? São os números 4, 5 e 6. O total do espaço amostral são 6 números. E do evento são 3. Então, eu vou dividir 3 por 6. Simplificando essa fração por 3, vai me dar 1/2, que vai ser a metade, 0,5, que é 50%. Nessa terceira questão, considere as seguintes cartas: 9, 31, 36, 14, 11, 5, 18, 87, 19, 98. E ele quer saber o seguinte: imagine que essas cartas foram embaralhadas e uma delas foi sorteada ao acaso. Os possíveis resultados para esses experimentos são esses números que estão aí, que são as possibilidades. Quantos são esses números? São 10. Então, a gente tem 10 possibilidades. Sempre lembre, o espaço amostral vai ser todas as possibilidades. Então, eu tenho quantos números aí? 10. Então, esses são meu espaço amostral. E eu quero saber qual a probabilidade de a carta retirada ser um número ímpar. Então, quais desses números são ímpar? Desses vocês estão vendo aí na tela. O 9, 31, não é isso? O 11, o 5 e o 19 e 87. Então, aí, quantos números são ímpares? São 6. O evento total, né, deles aí é 6. E o espaço amostral é 10. Então, eu divido 6 por 10, que vai me dar 0,6. Ou eu posso deixar em fração, 3/5, que ela simplificou aí, dividiu por 2, certo? 6 dividido por 2 dá 3, 10 dividido por 2 dá 5. Então, dá um 3/5. Ou eu posso escrever a probabilidade em número decimal ou porcentagem, dividindo 3 dividido por 5, 0,6, ou 60%. Então, lembre, para calcular a probabilidade, você faz uma conta de divisão. Vai pegar o evento e dividir pelos casos possíveis, são as possibilidades totais, certo? Então, agora é com vocês, pratiquem em casa, tenham uma boa aula, certo? Obrigada, até a próxima.